Olá, meu nome é Alexandre Bastos, do projeto Tai Chi Consciente. Estou aqui com vocês para mostrar um pouco mais do nosso retiro, que será realizado nos dias 15 e 18 de junho, no Centro Palmares. Aqui nós estamos no salão, onde as práticas serão realizadas, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do Tai Chi Chuan, né? Esse retiro será um retiro de Qigong, práticas de Qigong combinadas com a prática do Tai Chi Chuan, como é a proposta do projeto Tai Chi Consciente, essa combinação de práticas, visando um resultado em comum, né? Mas aqui no retiro nós vamos trabalhar tanto o aspecto terapêutico do Tai Chi Chuan, como também o aspecto marcial. Muitos às vezes não sabem, né, a respeito disso, mas o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, né? O Tai Chi Chuan ele é uma arte marcial da escola interna chinesa e os seus movimentos têm como base o princípio marcial. Cada movimento tem uma aplicação marcial específica. O Tai Chi Chuan ficou conhecido, né, mundialmente pelo seu aspecto terapêutico também, principalmente a partir de um grande mestre, o mestre Yang Lushan, que deu origem ao estilo Yang, que é o estilo que nós praticamos aqui no projeto Tai Chi Consciente. O estilo Yang ele se diferenciou e se caracterizou pelo fato do mestre Yang ele ter percebido que os lutadores que praticavam Tai Chi Chuan, eles eram muito mais saudáveis, muito mais bem dispostos e tinham uma vida muito mais longa que os demais lutadores que praticavam outros estilos de artes marciais. Então, ele identificando essa característica, ele resolveu que o Tai Chi Chuan não deveria ser uma coisa exclusiva para lutadores e começou então a ensinar o Tai Chi Chuan para pessoas não lutadoras, para camponeses, para pessoas na cidade, e desenvolveu um estilo próprio para isso, que é o chamado estilo Yang, em que ele tornou os movimentos do Tai Chi Chuan muito difíceis, que eram muito assim, exigiam muito fisicamente, exigiam que a pessoa fosse realmente um atleta, um lutador para fazer, e ele tornou os movimentos mais simplificados, mas preservando a essência dos movimentos, que é a essência das posturas do Qigong, posturas antigas, que o Tai Chi Chuan utiliza. Então, esse retiro aqui que nós vamos ter durante o junho, eu vou abordar justamente essa questão. Eu vou falar um pouco sobre o estilo Yang de Tai Chi Chuan e vou ensinar práticas do estilo Yang, mas abordando as duas questões, falando do porquê que o exercício é um exercício bom para a saúde, porquê que ele é um exercício terapêutico, porque ele vai estimular pontos de acupuntura no corpo, através da própria postura, através da respiração combinada com o movimento, o estímulo biomecânico do seu gesto fará com que se estimule certos pontos de acupuntura vitais do corpo. Então é como se fosse uma sessão de acupuntura, mas só que sem agulhas. Você vai ter o estímulo de pontos de vitalidade através de estímulos internos, pela sua postura, pela ação da força da gravidade também no seu corpo e também pelo movimento que você faz de girar a cintura, de flexionar o joelho, de flexionar o quadril, fazendo com que certos centros energéticos do corpo sejam estimulados pela própria mecânica do movimento combinada com a respiração. Então, isso é um aspecto terapêutico. Só que, além disso, nós vamos abordar também o aspecto marcial. Por quê? Porque o Tai Chi Chuan ele surgiu a partir de um conhecimento marcial. Então, o entendimento da aplicação marcial dos movimentos do Tai Chi Chuan, hoje em dia, não tem o mesmo valor que tinha antigamente, no sentido de você usar esse conhecimento para defender a sua vida. Antigamente, isso era usado para uma situação de vida ou morte. A pessoa tinha que ser treinada a executar os movimentos marciais com precisão, porque disso poderia depender a sobrevivência dele mesmo, a sua sobrevivência, a sobrevivência pessoal ou das pessoas do seu clã, da sua família. Então você tinha que ter essa habilidade. Hoje em dia é importante a gente conhecer a aplicação marcial, não para usar isso nas pessoas, num assaltante, por exemplo. Não para você aprender a pessoa vai me assaltar, eu vou aplicar o movimento do Tai Chi. Mas é no sentido de você aprender
a entender o gesto, porque você entendendo o porquê da posição da mão, o porquê da posição do braço, o porquê do gesto ser feito dessa maneira, né? Por que a mão para em um determinado momento, em uma determinada posição, todos esses porquês estão justamente no entendimento da aplicação marcial. E entendendo a aplicação marcial, nós conseguiríamos fazer o quê? Nós conseguiríamos melhorar a precisão do gesto. E quanto mais preciso for o gesto do Tai Chi Chuan, quanto mais preciso for o seu movimento e mais bem incorporado tiver o movimento, melhor você vai estar estimulando os pontos de acupuntura que você consegue estimular com o movimento, e esse estímulo se torna cada vez melhor quanto maior for a precisão do movimento. Por isso é interessante estudar o aspecto marcial e terapêutico do Tai Chi Chuan. E isso será uma das tônicas do nosso encontro, né? O nosso quarto encontro Tai Chi Consciente na Serra. Então eu agradeço extremamente a oportunidade de poder estar realizando esse retiro nesse espaço maravilhoso aqui que é o Centro Palmares, e nós esperamos estar com todos em breve, nos dias 15 a 18 de junho.